Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, isso mesmo, dando continuidade ao nosso propósito de conexão com Deus, de elevação espiritual, buscando a nossa evolução e maior comunhão com a nossa fonte, que é o nosso Deus, o nosso Criador, e nossa pulseirinha vermelha aqui para esse lembrete que nós precisamos separar um momento para estudar, para se unificar mais com ele através de uma oração, através de uma canção, através de uma meditação, o que você tiver de mais aí acessível, porque às vezes você não consegue parar para ler uma palavra, mas você está ali mentalizando, cantando, está vendo uma live aqui que eu deixei gravada, está estudando algo que te eleve espiritualmente, então isso já é muito valioso. Não necessariamente você vai sentar e fazer um estudo, mas que você se eleve espiritualmente, que você tenha aquele momento de parar, respirar, de estar em comunhão com Deus. Isso é muito importante, isso é muito valioso, tanto para o seu mundo mental como para a sua experiência física, para o nosso corpo, né? Porque nós sabemos que tudo começa no plano mental. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, o nosso tema desta aula live é sobre não temer a inveja. Isso, não tema a inveja, não tema maldições que lançam sobre você, pragas que são lançadas, né, sobre sua vida. Aí você pode me perguntar, mas Virgínia, a praga ela pega, a pessoa quando ela joga aquela praga com ódio acontece, e já aconteceu comigo ou com alguém próximo a mim. Pois bem, eu vou te explicar por que que isso acontece, por que que a praga pegou, por que que a inveja pegou, por que que a pessoa terminou até mesmo um relacionamento por conta de olho gordo, aquela coisa toda que a gente sempre ouviu, né? Pegando o link ainda da última live que a gente fez do assunto anterior, por que que o nosso cérebro tem a tendência para o negativo? Por que que tudo quando a gente vai falar, quando a gente vai pensar, quando a gente vai se posicionar, a tendência é ir para o negativo, ao invés de nos apegarmos às promessas de Deus, às palavras que são de bênção, às palavras que são de multiplicação. A gente tem a tendência a acreditar na negatividade, naquela palavra que a pessoa jogou, naquela fofoca que fizeram da inveja, daquela fofoca que colocaram uma pessoa contra a outra, e aí já diz, né, que a fulana falou isso e tal, e você nem chega na fonte, mas você já acredita, então, essa tendência para o negativo. Vamos ler um versículo aqui em Provérbios, como sempre, né? Eu gosto de ter a base bíblica para falar para vocês, porque é a palavra de Deus, é onde a gente tem aquele firmamento que realmente é a palavra que foi inspirada, né, para nossas vidas. Provérbios 26:2, ele diz assim: como o pardal em seu vagar e como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então, quando você ouve uma palavra de inveja, um olho gordo, uma fofoca que lançaram, né? Você ficou indignada porque falaram aquela mentira e não condiz com o seu posicionamento, jogou uma praga, minha tia jogou uma praga, minha madrinha discutiu com ela e jogou uma praga. Quando isso vem a causar em você aquele medo, e você acredita naquilo, e você realmente depois vê acontecer, bem que o fulano falou, nossa, olha, foi escrito, ela falou isso e aconteceu. Olha a inveja do fulano, olha só o olho gordo do Beltrano. Mas por quê? Você acreditou. E quando você acredita, você está dando causa. Você está dando motivo para que aquela maldição ou aquela palavra de julgamento, de fofoca se cumpra. Porque aqui é muito claro, como o pardal em seu vagar, como a andorinha em seu voo. Ele está ali, ó, voando. A maldição, ela fica ali voando. A maldição, ela fica passando. A pessoa jogou, ela está ali, são palavras ao vento. Ela não encontra motivo para se cumprir se não tiver a causa ali dentro da sua mente. Agora, quando você acredita naquela palavra, um chefe que falou, uma colega de trabalho, uma pessoa próxima da sua família, você acreditou, você deu a causa para que a maldição se cumpra. Então, quando você está fechado com Deus, quando você sabe quem você é, quando você sabe qual é o seu verdadeiro propósito, quando você tem a sua identidade revelada, quando você está consciente da sua essência de ser, nada te abala. Nada te pega. E aí você para de ficar com esse pensamento. Ai, mas é a inveja. Ai, e agora? Não vai pegar.
se não tiver a causa, se você não acreditar e der a causa, o motivo, é bíblico, a maldição sem motivo não se cumpre. Então a pessoa ela pode julgar, ela pode falar, ela pode bater, não vai acontecer. Porque você está ligado à fonte. Você sabe quem é a sua essência. Você sabe que você realmente está ligado a Deus. Você faz parte do último estudo que a gente fez, ligado às promessas, ligado àquela palavra que ele diz que se multiplicaria na sua vida, multiplicaria o seu azeite, o seu mosto, os filhos do seu ventre seriam abençoados, multiplicaria teu gado, tuas ovelhas, ou seja, o trabalho de suas mãos, né? Então, ou bem você acredita nesta palavra que Deus lançou para você, ou bem você vai acreditar na inveja que o outro jogou, no colega que falou. Então, tá vendo como que é você que dá a condição? Tem pessoas que têm um filho, esse filho nasce, até mesmo na minha família isso já é verídico, porque aconteceu. O filho nasce e desde pequeno ele vai dando trabalho, ele vai se envolvendo com coisas que não são lícitas, e depois se envolve em vício, e isso vai se passando, e a pessoa já está na terceira idade, vamos dizer assim, né? Já passou dos 60, e a vida da pessoa não progride. E aí quando você chega e vai lá na origem, naquele seu familiar, né? E pergunta para a mãe dessa pessoa o que aconteceu. E a pessoa tem uma história triste para contar. Que quando essa criança estava no ventre, desde o ventre foi jogada uma maldição, porque a mãe disse que seria assim, 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 assim. Então veja, lá atrás. Mas nós temos a promessa aqui, que o Senhor guardaria e abençoaria o que prometeu a nossos pais até 1000 gerações. Então, a Bíblia mente? Não, a Bíblia não mente. Você deu a causa, você deu a condição para que aquela maldição se cumprisse na vida do teu filho, no fruto do seu ventre. Então, provavelmente, esta pessoa não tinha o conhecimento da palavra de Deus, e essa outra pessoa que lá atrás, décadas atrás, disse para ela, olha, esse filho aí que está no seu ventre vai te dar trabalho, esse filho nunca vai te dar alegria, entendeu? Ela acreditou. Ela acreditou e essa criança deu trabalho a infância toda, a adolescência toda, durante sua vida de jovem, adulto, tentou constituir família, não conseguiu, tem problemas com vícios e, como eu disse para vocês, já está na fase de ir para os 70 anos, já passou dos 60 e tem essa vida ainda amarrada e você não entende, mas por que os outros parentes foram para frente? Por que os outros irmãos constituíram família? Por que os primos e parentes próximos, amigos, conseguiram evoluir e essa pessoa ficou para trás? Porque lá atrás foi jogada uma palavra e a mãe com medo, porque essa palavra que foi lançada para essa mãe era de uma pessoa próxima, era da mãe dela. Então veja o peso que tem quando a gente abençoa um filho, quando você fala para o seu filho, já deu tudo certo, vai na fé, Deus é contigo. Ah, mas e se essa vaga não for para mim? Ah, e se eu não conseguir? Se não for para você, é porque tem algo melhor para acontecer. Então, isso faz parte dessa reprogramação mental. É muito importante a história que você conta para si mesmo. Senão você vai ser sempre um produto dessa história que você conta. E é uma história que você conta negativa. Então, você escolhe ser produto para que essa maldição encontre motivo para se cumprir ou não. É você que escolhe. Você é o produto da história negativa que você se conta. Você é o produto dessa negatividade, dessa fofoca que criaram, dessa história que inventaram, de como a pessoa te vê, a perspectiva dela. Ela te vê como uma pessoa que não é sábia, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que escolheu o casamento errado, uma pessoa que não sabe educar o filho, uma pessoa que escolheu o emprego errado, uma pessoa que fez escolhas erradas de onde morar, de onde está, se comprou casa, se alugou. Então, da perspectiva do outro, você fez escolhas erradas e ela começa a te julgar, ela começa a te desacreditar, começa a te ofender, faz fofocas,
coloca ali pitadas de inveja, de maldição, mas é você que vai escolher dar a causa ou não, para que essa maldição se cumpra na sua vida. É como os pensamentos. Os pensamentos são como os passarinhos ali. Eles estão ali a vagar. Você pode impedir que eles voem? Não tem como você impedir. Os pássaros voam livremente. Como diz aqui, o pardal no seu vagar, a andorinha no seu voo. Agora, pousar na sua cabeça, fazer um ninho, trazer ali a palha, trazer a esposa, fazer os filhotinhos ali, botar os ovos e chocar até... Então, quer dizer, aí você permitiu que aqueles pensamentos ficassem, dominassem a sua mente. Então, assim é quando você acredita nessa maldição. Isso quando você traz para a sua vida a própria maldição através desse legado que você entrega. Não tem como o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, se apoderar daquilo que é diferente do que você crê. Se você crê na luz, você crê que você é a essência, que você é o próprio eu sou, se experienciando aqui na Terra. Você é filho de Deus. Você acredita nas promessas, você acredita nos mandamentos. Não tem como o mal entrar na sua vida. Isso não tem inteligência. Deus é inteligência infinita. Não é inteligente. Os próprios físicos falam, né, que não tem como dois corpos habitarem o mesmo ambiente, no mesmo momento, no espaço. Então, como é que você pode crer em Deus? Deus é luz, Deus é a essência, Deus é a vibração mais alta que tem dentro de nós, o próprio amor. E você acreditar que o mal vai pegar na sua vida. Isso é contraditório. Isso são forças opostas. E aí, se você ir para a física, para a matemática, para a ciência, o polo positivo com o negativo dá negativo. O negativo sempre vence. Então, você tem que ter crenças positivas dentro da sua mente, você tem que ter práticas positivas e você tem que viver isso. Você tem que acreditar, crer e viver. Esse é o crer da fé. Não é só falar da boca para fora. Porque você fala a positividade, mas dentro você tem a negatividade. Positivo com negativo dá negativo. Então, o seu cérebro acredita em algo negativo. Aí você fala, mas eu tô sentindo algo. E nossa, eu ouvi uma palavra tão boa. Mas você não acredita aqui dentro. Então, sempre vai ter essa dualidade. E nessa dualidade se cria uma resistência. E com a resistência o negativo sempre vence. Então, a importância de você entender a causa. Maldição sem causa não se cumpre. Então, para de ter medo de fofoca, para de ter medo de inveja, para de ter medo de maldição lançada, de parente que falou que isso, que aquilo. A perspectiva é dele, é deste parente, é do outro que está te julgando. Então deixa para ele. Você não é a perspectiva dele. Você tem que saber quem você é em essência. Você tem que saber que, como diz na palavra, a maldição sem motivo não se cumpre, então não vai se cumprir. Porque senão você fica vivendo nesse medo. Você está sempre nesse temor. Ai, como que vai ser meu dia hoje? Ai, meu Deus, ai, aquilo que falaram. Então, ou você crê em Deus ou você crê na palavra da outra pessoa. E isso nós estamos rodeados com essas situações no dia a dia inúmeras vezes. Porque é no trabalho, é na escola, é na vizinhança, é na família, é num comércio que você vai. Eu fiquei abismada no final de semana. Eu passei por duas mulheres na calçada e uma estava interpelando a outra, né? Questionando. Mas só de eu passar, a passagem de uma pessoa na calçada por outra é o quê? 30, 40 segundos. Eu escutei 5 perguntas. Ainda eu comentei com meu esposo, nossa, que mulher invasiva. Ela perguntou da casa, se a pessoa tinha onde morar, se já tinha conseguido alugar outra casa, perguntou do bebê que estava no colo dela, se ela estava dando amamentação. A mulher respondeu que não. Ela perguntou como não, como que você não tem leite. Aí perguntou quem é essa senhora que está do seu lado, se era mãe ou se era sogra. Ela foi perguntando assim, foi, sabe, jogando várias perguntas. A coitada que estava com a criança no colo ficou assim, sabe, atônita, não sabia nem o que responder. Então tem pessoas que elas são tão invasivas que ela te coloca na parede e você fica sem graça de responder. E aí com isso ela vai perguntando, ela vai jogando o parecer dela, ela vai te julgando, ela vai falando, ela vai colocando coisas na sua cabeça e você vai dando ouvido. Então do mesmo jeito que aquela pessoa foi tão invasiva, vamos falar um português bem aqui do dia a dia, tão xereta, tão inconveniente, e isso, e aquilo, e lá na sua casa, e não sei o quê.
Essas pessoas são ardilosas. A Bíblia nos alerta sobre isso. Nós vamos fazer um capítulo de estudo só sobre isso. Então, que você tenha essa sensibilidade, porque às vezes você está tão envolvida no que as pessoas vão falar e você não presta atenção no que a palavra te diz. Por isso, essa tendência do último estudo. Se você não assistiu, volta lá e assiste essa última aula que eu acabei de compartilhar. A tendência do negativo, a tendência de olhar para o negativo, e depois você não sabe por que a sua vida não anda. Então, coloca a palavra de Deus na frente. Ele diz que me abençoaria até 1000 gerações. Ele diz que multiplicaria meu trabalho das minhas mãos, multiplicaria meu alimento, que meus filhos seriam abençoados, meu casamento é abençoado. Por isso que eu sempre falo para vocês, não fica preso na religião, porque você às vezes tem uma dimensão da igreja de santidade e aquelas pessoas usam da sua ingenuidade, da sua bondade de coração para te lançar palavras que te matam. Matam a sua fé, minam a sua fé em nome de Deus e falam coisas que te machucam, falam coisas que te magoam, falam coisas em nome do Espírito Santo, como já aconteceu comigo. Vou compartilhar com vocês aqui rápido, eu senti de compartilhar. Uma vez, uma pessoa responsável por um grupo de mulheres chegou para mim e falou assim: ai, dona Virgínia, o Espírito Santo mandou te dizer que a próxima reunião de mulheres vai ser na sua casa. Olha só, eu e nesse lugar eu ia congregava num outro espaço e nova nesse espaço. Então, quando você é novo, as pessoas estão te recebendo e você ali é muito bem recebido, você, seu marido, seus filhos. Então, ali naquela abordagem, se eu fosse pelo emocional, nossa, olha o que a irmã disse, que o Espírito Santo me escolheu para fazer a reunião de mulheres na minha casa. Ai, eu topo. Às vezes você está passando por um momento delicado financeiramente. Às vezes você está com algum problema com o filho, está passando por um processo ali que você tem que se dedicar melhor, dar mais atenção, numa lição, numa conversa. Às vezes é adolescente, está passando por um monte de questões, porque tem os colegas, né, lá fora, então você tem que chegar, conversar. Às vezes o marido não está com muita paciência, a mãe que vai ter aquele lado mais amoroso, de cuidar. Então são várias coisas. Lá dentro do casamento, às vezes vocês estão passando por desafios, contas para acertar, então é um momento que vocês chegam, vão conversar, e aí você se ilude nessa de que o Espírito Santo mandou, porque a pessoa usa o nome de Deus para poder ter autoridade sobre você, para pegar a sua ingenuidade. E aí ela vai e fala assim: ai, como aconteceu comigo, o Espírito Santo te escolheu. Sabe o que eu falei para ela? Porque eu estava consciente, eu estava com o meu lado espiritual ligado na fonte, eu sei quem eu sirvo. E quem eu sirvo vai falar para mim, não vai dar recado para a irmãzinha, para a responsável do departamento A, B ou C. Aí eu falei para ela: nossa, então o Espírito Santo se enganou? O Espírito Santo que eu creio, ele não se engana. Olha só, eu moro num apartamento super pequeno, na minha casa tem 3 homens, o marido e os 2 filhos, só eu de mulher. Ele escolheu a minha casa para ser reunião de mulheres. Então, serão 20 a 30 mulheres dentro de um apartamento e eu vou falar para o meu marido e para os meus filhos: olha, vocês saiam porque nós vamos ter a reunião de mulheres aqui porque o Espírito Santo escolheu. Não tem sentido, não tem lógica, meus amados e minhas amadas. Presta atenção, como muitas vezes a sua vida não vai para frente porque você deu a legalidade para essas brechas. Você deu a legalidade para essas setas. Ah, Virgínia, mas então você não precisava mandar ele sair com os meninos. Você pode falar para eles ficar no quarto. Então eles estão na casa deles, eles vão ficar lá no quarto trancados, jogando videogame durante 2, 3 horas, porque as mulheres vão estar na minha casa, num apartamento pequeno. Para depois fazer comes e bebes e dar risadas e falar e A e B e C. Enquanto você tá ali galerando de vida de mulher, de sei lá o quê, o seu casamento tá indo pro saco. Tô falando português bem claro, porque isso já aconteceu comigo. O seu filho que tá precisando de atenção, o seu filho que você precisa saber o que ele vê no TikTok, o que ele vê no Instagram, o que ele vê no YouTube. Você precisa sentar com o seu filho, você precisa ter tempo com o seu filho.
Você precisa mostrar na palavra para ele o que o Senhor está falando, que não é da sua cabeça que você está inventando, que você tem princípios, você tem valores de família, ele tem responsabilidades diante da sociedade. Não é eu faço o que eu quero porque dá na minha telha. E princípios. E você fica 2, 3 horas em acampamento, em reuniãozinha, e tralalalala de mulheres que muitas vezes têm a vida derrotada, para falar a verdade, bem para vocês. Mulheres que muitas vezes nem têm filhos. Tem filhos adultos, casados, que não vivem mais com elas, que não faz parte do seio do convívio. E quer te dar lição de moral de como criar filhos? Muitas vezes é muita belezura. Mas na realidade não é aquilo que é verdade. E ela quer te julgar, ela quer te colocar, ela quer te dar regras, sem ao menos conhecer o contexto da sua vida, da sua história. Como eu falei para vocês numa outra live, quando eu estava me abrindo com uma colega minha, eu tô sem tempo, eu tô cansada, eu tô esgotada, trabalho a semana inteira, segunda a sexta fora, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 10 horas dentro do hospital. Chega sábado, já acumulou todo o serviço da semana, que você vai tentando ajeitar ali na semana, uma sobrecarga tremenda no sábado para você fazer o serviço mais pesado, e domingo passar o dia inteiro envolvido com as coisas da religião, do local onde a gente estava ali servindo, né? Dentro do que a gente fazia na época. E ela falou assim, mas Virgínia, não se culpe. Se dá para você ir, você vai. Você tem que ir com o coração alegre. A Bíblia diz isso. Servir com o coração alegre. Mas que o serviço da casa de Deus, do templo de Deus, é para os solteiros, para os jovens. Eles sim têm que fazer a obra do templo e tudo. O casal casado, ele pode se dedicar, ele deve se dedicar. Se existe um querer com sabedoria, 1 vez no mês, 2 vezes. Agora todos os domingos sem ter tempo para a família, porque na Bíblia também está escrito, aquele que não cuida da sua casa é pior que o incrédulo. Então muitas vezes a pessoa ela quer mostrar que ela bate o cartão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, o dia inteiro na igreja. Que coisa maravilhosa. E dentro da casa dela ela não vive. Por isso que o marido não quer ir. Ou quando o homem é muito dedicado, a mulher não quer ver nem pintado na frente. Ou o casal se desdobra para servir a obra e os filhos não estão nem aí, porque eles não veem esse Deus vivo e amoroso da Bíblia no dia a dia deles. Então tenha sabedoria. Aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Então você tem que ter sabedoria. Ai, mas o fulano falou que hoje é meu dia da escala. Ai, Então, ele fala que você se fica subjugado a uma pessoa que é um ser humano igual a você e a sua vida indo pro buraco. E você fazendo voto, você fazendo campanha, você fazendo sacrifício, você se doando e a sua vida um fracasso. Você não vê prosperidade, você não vê tempo nem para você pensar em um novo negócio, empreender algo grandioso. Então você vê alguém com uma vida próspera, você até almeja aquilo. Aí você fala, isso não é para mim. Porque Jesus era tão pobre, né? Ai, Jesus era tão humilde. O crente não tem que ficar querendo isso, porque depois pode até desviar ele do caminho. Ai, a pessoa tem que ter um coração de Deus, ela tem que ter um amor ao próximo, ela tem que se doar pro próximo, porque senão ela vai se desviar dos caminhos de Deus. Aonde está escrito isso? Jesus era tão rico que ao nascer numa estrebaria, num lugar ali dos animais, no coxo do animal, para que fosse cumprida a palavra do profeta, porque a palavra de Deus não volta vazia em seu cumprimento, ele recebeu ouro. A estrela guiou os reis magos para que trouxesse os presentes para ele. Um bebê recém-nascido de 7 dias recebeu ouro puro, perfume do mais caro, que era mirra, e o incenso. Jesus não era pobrezinho, ele veio ensinar para nós muitos ensinamentos, então ele tinha aquela missão de passar nas casas, estar com as pessoas, uma hora estava aqui, uma hora estava ali, outra hora estava colar, então ele comia onde ele estava, ele participava das festas locais onde ele estava, ele não veio para ostentar. Porém, quando ele foi tentado no deserto, ele sabia quem ele era o Filho de Deus e ele colocou o inimigo no lugar dele. Ele falou para Satanás, arreda-te de mim, porque eu não vou tentar o Senhor, seu Deus, meu Pai. Eu poderia dar ordem a anjos, até mesmo na cruz ele falou isso. Mas eu não vou testar
Meu Deus, não se tentará o Senhor teu Deus, também está escrito. Eu vim cumprir o meu propósito. Então que você tenha essa sabedoria, que você cumpra o seu propósito. Os meus filhos não nasceram porque eles escolheram. Eu tenho 2 filhos. Eles não nasceram porque eles escolheram. Eu permiti que eles viessem através de mim. Apesar deles quererem experienciar essa vida na Terra, porque eu acredito sim que a gente queira experienciar, hoje com o entendimento que eu tenho, né? Então eles quiseram estar nessa existência e foi permitido por Deus, mas foi permitido na minha família, no meu ventre. Então se eu permitir, eu tenho que cuidar, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. Essa é a minha missão. Eu escolhi ser mãe. Se eu não escolhesse ser mãe, a existência dessas 2 almas maravilhosas que eu tenho na minha vida seriam experienciadas através de outras pessoas. Mas eu escolhi, então eu abri o meu desejo, eu abri a minha madre para que o Senhor operasse essa maravilha que é ser mãe. Então isso é um ministério. Eu não posso querer ter ministério no A, no B, no C e servir a instituição A, o B ou C e deixar minha família. Entenda, eu não estou te falando para você não servir, eu estou te falando para você ter sabedoria. Se você vai servir, a sua vida é como se fosse uma pizza. É cheio de fatias. Tem o seu trabalho, tem o seu ministério, tem sua vida espiritual, lazer, familiar. Então, assim, a qual você está se dedicando mais? Porque vai ter um desequilíbrio. Vai chegar uma hora que vai ter um desequilíbrio. Como eu me sobrecarreguei demais e tive um desequilíbrio. E aí você vai no médico, você procura um monte de coisa e nos exames não aparece. Por quê? Porque é doenças psicomáticas. Porque tem a ver com o espiritual, tem a ver com a sobrecarga, tem a ver com o mental, tudo começa na mente. O universo, o princípio do início do universo é o mentalismo, tudo começa na mente. Tudo começa com o pensamento, com a sua intenção. Então não deixe o seu propósito desviar-se. Se você é mãe, o seu propósito é ser mãe. O seu propósito é dar limite, o seu propósito é educar. Quantas vezes o meu marido falou, ai, mas você é chata, ai, mas você é cansativa, ai, mas de novo esse assunto. E eu sempre respondi para ele a mesma coisa, educar dá trabalho, educar é chato. Eu não fui chamada para ser só legal. Eu tenho meu momento de ser legal, tenho meu momento de rir, de falar bobeira, de estar próxima a eles, mas eu sou mãe. Eu sou a primeira pessoa que dá a direção, eu sou a primeira pessoa que dá o limite, porque lá fora na vida ele vai ser cobrado. Ele vai ter que ter o limite dele. E se eu não der o princípio, quem vai dar? E aí fica mais caro, fica mais custoso você resgatar seu filho das garras do mundo e tentar trazer do que você dar a base para ele e entregar esse filho para o mundo já com uma base. Porque ele vai ter convivência com outras pessoas. Ele vai experienciar coisas na vivência dele. E aí ele tem que ter uma raiz forte. Não, isso eu não posso. Minha mãe disse que eu não posso. Isso meu pai me ensinou, então não posso. Ele tem que ter uma raiz forte, porque ele vai para o mundo. O filho vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai viajar, ele vai casar, ele vai para a vida. Essa é a beleza do ser humano. Crescer, progredir, prosperar, né? Mas você querer jogar o seu filho para a escola, para a escolinha da igreja, para a escolinha da instituição, para o clube, para aquela mãe que ele dorme na casa do coleguinha, e depois que você vê que seu filho já está perdido, você querer resgatar, é muito mais custoso. Te digo que é quase impossível. E muitas vezes você está colhendo o fruto dessa legalidade que você deu aqui neste versículo 2 que a gente leu. A maldição sem causa não se cumpre, mas se ela tiver a causa, ela se cumpre. Então, muitas vezes você está dando condições para que a maldição se cumpra, para que o inimigo chegue até você, para que tenha essa legalidade desse mal dentro do seu lar, porque você não tem autoridade diante da palavra. Você fica ouvindo o A, o B, o C, mas é porque a pessoa da igreja tal, da promessa tal, da profeta tal. Sai dessa inconsciência. Você tem uma inteligência. Deus, na sua infinita, maravilhosa capacidade de amar, nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um com Ele, o próprio Jesus falou. Vós sois deuses. Nós somos um pedacinho de Deus aqui na Terra, cada um é um pedacinho de Deus. Mas por que tem gente que sofre? Por que tem gente que está na miséria? Porque a experiência que aquela pessoa precisa passar até que ela esteja consciente do ser que ela é.
Porque todos nós temos uma mente. E uma mente que pode transformar e fazer e crescer e multiplicar, contanto que você creia na palavra. Até mesmo aqueles que têm alguma deficiência mental, uma debilidade, que são filhos especiais, pessoas especiais que vêm no seio de uma família, vêm para um ensinamento. Às vezes é uma pessoa que nem fala, é uma pessoa que fica camada, mas aquela pessoa, ela ensina aquelas pessoas daquele convívio familiar. Ela traz ensinamentos. Basta o olhar que você tem. Se você olhar para a situação só como um sacrifício, como um peso, como algo ruim, vai ser assim, porque essa é a sua mentalidade. Você está dando causa para pensar assim. Agora, se você vê como algo especial, que você foi escolhido para ter aquilo dentro da sua vida, você vai começar a olhar com um olhar de gratidão. Você foi escolhido e tem um aprendizado ali. Então, tudo é como a gente vê. Tudo é como você absorve. Tudo é como você coloca no seu plano mental, para que você tenha a resposta no seu plano físico. Então, espero que esta live tenha falado ao seu coração. Coisas que eu não ia falar aqui, o Espírito Santo foi mandando. Então, se ressoou no seu coração, medite, leia, assista, volta. Vou colocar no YouTube também, no YouTube é mais fácil. Você coloca ali, vai passando, volta, assiste novamente. Vou deixar os versículos que a gente meditou também. Sempre eu deixo para vocês na descrição, para que você leia, volte, releia, e que esta palavra tenha falado ao seu coração, que tenha te dado um start para você acordar, para que você não dê legalidade para o mal, para a maldição, para a inveja, para o olho gordo. Porque tudo isso, não existe? Existe sim, para quem acredita e dá legalidade. Para quem acredita na palavra, isso não pode acontecer, porque está escrito aqui. Maldição sem causa não se cumpre. Então, se eu não dou a causa, se eu determinei na minha vida, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Porque tem um versículo aqui também que diz, assim como determinei, se efetuará. Então, é o que eu determino para mim que vai acontecer. Não é o que os outros determinam, não é a perspectiva dos outros sobre mim, mas é o que eu determino para mim, na crença que eu tenho, naquilo que eu creio, naquilo que eu casei que eu creio. Eu não acredito em Deus. Eu creio, Ele é. Eu não tenho que acreditar. Ele não vai ser mais ou menos se eu acreditar ou não. Ele é, ele simplesmente é. Ele não depende da minha crença. Mas eu não acredito. E ele? Se você está aqui, já é produto da minha existência. Então, ele não entendeu nem tchum. Então, que você possa meditar, ter sabedoria. Sai da caixa um pouco. Você tem inteligência. Sai desse estado de inconsciência. Esteja consciente. Busque a sua essência. Busque o seu propósito. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.